nosso RF com você. É sempre muito bom ter você aqui. Esse programa aqui é feito pra você, pra sua família. Você já sabe, já é de casa. Então seja bem-vindo à nossa casa, né? É isso aí. Alô, Campinas, você já sabe. A gente adora vocês e adora também todo o resto do Brasil que nos acompanha aqui religiosamente e participa e manda mensagens. E daqui a pouco a gente vai revelar a enquete do dia. Tá especial, a gente vai provocar uma guerrinha entre gêneros. É uma guerra boa, tá? Não sei, Vamos lá, todos amiguinhos. Isso aí. Mas tem o pessoal da nossa reprise, eu já quero cumprimentar o pessoal aí do futuro, das 7h30 da noite, tudo bem com vocês? Vocês que também mandam mensagens, a gente não consegue evidentemente ler no momento, mas tá aqui, ó, vamos lá conversar com essa galera então. Gente, por gentileza, vamos ver? Aí, ó. A Ana de Limeira, Larigu. Hoje vocês estão lindos com esses looks. Muito bem, Ana. Obrigada, Muito Ana. obrigado. Um beijo pra você. A Mariodete de Campinas. Me divirto demais com você. Adorei o doguinho aí, hein? Que graça, aí, ó, né? Que bonitinho. Eu tive um pincher parecido Ah, com ele. é? O Edilson de Hortolândia. Parabéns pelo programa, tá muito bom. Um Valeu, beijo pra você, Edilson. viu, Edilson? A Antônia de Sumaré, tô amando o programa de vocês. Hashtag que show. Eu gostei dessa Você hashtag viu? aí. Maravilha, É, gostei muito boa. também. Um beijo, Antônia. A Gislaine aqui de Campinas, o programa de vocês é uma alegria. Não perco nenhum dia. Que bom. Fique com a gente, tá, Gislaine? Um beijo pra você. E o Leandro de Jundiaí também mandou. Top demais o programa de vocês. Assisto a reprise todos os dias. É verdade, se assim como nós, você trabalha no período da tarde, não se incomode. Mande mensagem do mesmo jeito. A gente tem um programa à noite. Já brinquei aqui que eu e Larissa somos onipresentes na Rede Família. De segunda a segunda, você tem RF com você, ok? É isso mesmo, e você pode mandar a sua mensagem para esse número que aparece aí no seu televisor, tá? 199-9536-1820, combinado? Você manda a sua foto, a sua mensagem ou então o seu vídeo chamando o nosso intervalo. Você já sabe que você participa do nosso programa, não é? Não fica aí do outro lado só assistindo, não. Pega o seu celular e fala assim, ó, RF com você, volta já, porque você pode aparecer ainda hoje no nosso programa ou durante a semana. Combinado? Isso aí. O telespectador lá escreveu o hashtag que show. Hoje é aquele tipo de programa que show. Olha só. Seria essa uma linguagem corporal e um olhar de atração? Ou essa intimidade deles é apenas amizade? Você costuma mentir? Se considera bom nisso? O Vitor é especialista em expressões faciais e garante que o seu rosto só fala a verdade. E ao vivo ele vai analisar 2 casos. Vai ser demais. Na cozinha, a Nena Quintas vai ensinar cuca de banana com uma massa muito versátil. Dá até para fazer outras receitas. Ainda hoje, o protagonista do filme Ela Disse, Ele Disse vai falar sobre a estreia nos cinemas amanhã. Eu achei ele meio bobo até. Menino é bobo mesmo, Rosa. Aliás, menino é bobo e menina é chata. Vai se acostumando. Oi? Marcos Bessa também é cantor e vai lançar a nova música Aqui. Quanto tempo faz, não importa mais. Se eu fiquei pra trás, vou te alcançar. Tem ainda uma surpresa para ele. O que será? Não perca também os destaques do jornalismo e a Hora do Veneno. O RF com você está só começando. Está só começando, você fique juntinho com a gente, mas tem enquete, então você precisa participar e a pergunta é polêmica. Recebi uma figurinha esses dias que é ixi atrás de eita. Ixi atrás Vai de ser eita. tipo isso. É isso mesmo. Queremos saber de você aí de casa, quem mente mais, o homem ou a mulher? Eu tenho a minha conclusão sobre esse assunto. Vota lá no WhatsApp, tá? Ó, Só coloca a hashtag homem ou hashtag mulher. Combinado? Na minha opinião, o homem mente mais, mas a mulher mente melhor. Eu concordo com você. Não é? Pela primeira vez em anos. Ó, na história, tem que guardar esse trecho desse programa, porque ele sempre Guarda vai no potinho. contra, não é? Sim. Hoje ele concordou. Só lembrando a regra aí, pessoal, se você for comentar essa enquete, não vai ser computado o seu voto se você colocar, tipo, hashtag homem e escrever um comentário. Então você tem que fazer o seguinte, hashtag homem, manda. Daí comenta embaixo que entra aqui nas mensagens. Beleza? Então, feito aí. É isso mesmo, mas chegou a hora de trazer muito mais sabor ao nosso programa e hoje tem sabor de infância, viu? Você na cozinha! E hoje quem vai comandar a cozinha do nosso RF com você é
é a Nena Quintas, que vai ensinar, então, uma deliciosa cuca de banana, como você já sabe. Seja bem-vinda ao nosso programa. Essa coisinha já é sua, sinta-se à Bem-vinda, viu, Nena? vontade. Prazer ter você aqui. É muito bom recebê-la aqui hoje. Prazer imenso estar aqui com vocês. E Por que vocês que viram você como essa acha, mulher é viu? maravilhosa? Você viu? Gostei Que do estilo linda. também. É, de Tá pensando o pink. quê? Outubro rosa que já chegou, Verdade, não é verdade. mesmo? Aí, ó. Maravilhosa, obrigada. Obrigada viu? a Tá você. linda. Agora me diz uma coisa, por que você acha que essa receita tem esse saborzinho aí da vovó, da infância? Porque a gente coloca isso num curso, eu coloco isso nas redes sociais, primeira coisa Sim. que falo, a minha avó fazia. Não tem Falando jeito, na não vovó, é? Todo eu aqui mundo. não vou ser bobo de esperar o final desse programa, já que tem um negócio pronto Tá aqui. aqui, ó, prontinho pra você. Mas aqui onde tá os negócios todos, eu não vou Nossa, mexer. te ajudaram Vamos lá. e você não aceitou Nessa ajuda. hora os culinaristas piram, minha senhora, porque eu destruo tudo. E você tá vendo? Coraçãozinho bate. Viu? Bate forte. Bate E forte. você tá vendo um negocinho aqui embaixo, que são esses bolos gelados, também saborzinho da infância, uma delícia. O que Eu adoro bolo acontece? gelado, eu vou abrir esse. Essa mesma massa, você faz o bolo gelado. Você sabia Exatamente. disso? Ah, tô destruindo. Porque é assim Gente, mesmo, gente. É uma farofinha em cima, o bolo gelado- bolinho. Olha lá. Durante muito tempo ele era a sensação. Aí ele ficou esquecido. Meu Deus. Mas agora ele voltou. Acho que eu com fiz a tudo. escolha errada, Mas mas, tudo sabe bem. por que prova eu aí. trouxe ainda ele embrulhadinho no papel alumínio? Justamente pra remeter isso. Lá na nossa infância a gente comia ele embrulhadinho assim, né? Senhora, É delicioso. Eu adoro. mais uma aqui que merece. Ah, vou Mais sem uma, mais frescura uma. aqui. Não vou ficar cortando é nada, olha lá. Essa a gente torce pra que pegue mesmo. Olha lá, que delícia, né? Maravilhoso, né? Mas Ai, é que difícil ou é fácil? Super fácil. A gente vai. Lembrando que a massa dos dois, tanto a cuca quanto o bolo gelado é a mesma. A mesma massa, É a mesma coisa. mesma massa. Essa massa eu posso fazer bolos confeitados, aquelas pessoas que fazem bolos de festa, para decorados, dá para fazer também com essa massa manteigada. Então ela é bem versátil, por isso que eu resolvi trazer ela. Vamos ver a receita então na tela aí. Você já prepara seu celular ou o caderninho de receitas e anota, não é isso, Lari? Isso. Abre na parte aí do doce e escreve cuca de banana da Nena. Para fazer a farofinha, você vai precisar de 6 bananas nanicas maduras, 3/4 de xícara de chá de açúcar, 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga gelada e 1 colher de chá de canela em pó. Tudo isso para fazer a farofa. Já para fazer a massa, você precisa de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,5 xícara de chá de açúcar, 3 ovos, 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 3/4 de xícara de chá de leite e 1 colher aí de fermento em pó. Anotou tudo direitinho, bonitinho? Perdeu alguma coisa, não fica triste, não fica irritada, estressada, nervosa, tá bom? Não tem problema. Você entra lá no nosso site e você encontra a receita, www.redefamilia.com.br, entra lá na abinha RF com você, receitas, e você encontra. Ou então, acesse o nosso Insta, @RF. Você tá me olhando? Acho tão bonitinha você falando então o site, aí eu tô prestando atenção, vai. @RF com você. Todos os dias a gente posta a foto, a receita, o modo de preparo, você consegue acompanhar. Ah, Lari, mas eu perdi aquele passo que eu queria ver. Vai pro YouTube. A Lá tá matéria, completo. nosso programa sobe Completo. também no YouTube, combinado? É só você dar uma olhadinha lá e você assiste novamente. Vamos lá então, Nena, por onde começamos? Vamos lá. A gente vai começar pela farofinha. Sim. Coloquei a luvinha porque a gente vai colocar a mãozinha na massa, literalmente falando. muito bem. Tá? Entendi. É. Então aqui a gente tem manteiga mesmo. Pra fazer a farofinha não pode ser margarina. Não dá certo, tem que ser manteiga, tá? Ok. Tá. Eu não preciso nem colocar ela no micro-ondas, porque Você ela só já... ajudante. Ai, que ótimo, que honra, Você gente. tá vendo só que Nossa maravilha? Como ela é senhora, simpática, gente. Nena. Daqui a pouco a gente vai Né? descobrir se isso é sincero ou não. Aguarde e verás. Vamos lá. Sincero, a pessoa se usar isso pro... Não use isso pro meu bolo. Vai que, né? Acho que- Daqui a pouco vai estar aqui com a gente o Vitor. Você deve conhecer ele, porque tão onipresente quanto nós aqui na Rede Família, o Vitor é em todos os canais de televisão. Ele vai lá em todos os canais falar sobre o assunto dele, que é a expressão facial, né? E como a gente acha que engana as pessoas, ou quando vai contar uma mentira, né? Você acha que você está arrasando, mas na verdade seu rosto está entregando tudo.
e a gente vai esclarecer pra você, então, como é que isso funciona, tá? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Antes, vamos pra nossa farofa. Coloquei aqui os ingredientes todos, a manteiga, o açúcar, a farinha, a canela e mãozinha mesmo. Maravilha. Vai mexendo. Ah, eu tenho a opção de colocar a mãozinha na margarina, na manteiga. Vai com garfinho, mas com garfinho, tipo, cortando. Pra Tem que gente que eles tem fiquem isso? Tem. Ai, que frescura, hein, Nena? Vamos parar com isso Tem aí. sim. Tem uma coisa assim, eu pensei e ele falou, não é? É assim que funciona. Gente, mas tem mesmo, igual o pão. Eu gosto de sovar o pão. E tem gente que gosta do gancho só pra não pôr a mão no pão. É, eu acho que pão tem que ter. Ai, para ter a com mão. isso, O amor gente. ali, né? Só Depois limpa você direito. só lava, Pois é. Ó, vai mexendo. vai mexendo. Ele não é pra dissolver, virar uma massa, não. É isso aqui mesmo, ó. Com gruminhos É uma mesmo, farofinha, pedaçudinho. Uma farofinha mesmo, tá? Perfeito. Gente, e o sabor da canela é incrível, né? Nossa, eu cheiro, adoro né? o cheirinho Cheiro da é muito canela, bom assim. também. É uma delícia. Farofinha pronta. Feita. Já cortei a bananinha aqui também, já tá cortadinha. Corta elas na vertical, assim, né? Pode ser rodelinha também, só que uma dica bacana é que ela não pode estar verde a banana. Se a banana estiver muito verde, na massa ela não vai soltar, Entendi. porque elas acabam umedecendo a massa, senão ela vai ficar por inteira e vai ter aquele gosto de uma banana verde, não é bacana. Vai Então ficar ela tem que amarrando a boca. amarrando a boca, isso mesmo. Tem alguma dica pra gente cortar ou picar a banana e ela não ficar preta? Na verdade, a banana ela só vai ficar preta a partir de algumas horas, né? A maçã que fica. Mas Tá. tanto a maçã quanto a banana é jogar um pouquinho de limão mesmo nela. Só jogar o limãozinho. Jogar no morango, joga um pouquinho de É porque limão. às vezes muita gente congela as frutas a hora que tá vendo que vai não, mas perder, né? Aí não dá certo. Aí não dá certo. Eu, particularmente, fruta, eu acho Só que não fresca. não pode congelar nem recheio, nem nada. Tem que ser sempre fresca mesmo, tá? Aqui a gente vai colocar os ovos. Começamos a massa Começamos agora. a Presta massa. atenção aí. Isso mesmo. É muito fácil, não tem dificuldade pra fazer, não. Ovinho. Dica simples e muito útil, quebra um ovo de cada vez, tá? Não corre o risco de colocar na batedeira, daí tem um Sim. estragado, você estragou tudo de uma vez. Exatamente. Não faça E isso. você perde os ingredientes Exato. também, né? Sempre coloca num bolzinho separado, porque realmente é isso. Se você tiver um estragado aqui, vou perder tudo. Sim. E vamos Bem, indo, quebrando quebrando os os ovinhos. ovinhos. Tem que ter paciência, né? Confeitaria é assim. Aqui a gente colocou os ovos e claro que eu errei ao vivo. Olha que mico. Ah, que maravilhosa, não era. Olha lá. Eu tá vendo adoro. só? É porque os ovos vão depois, Muito né? que bem, Posso Nena, tirar parabéns. Pode. Não tem Mas tudo problema, bem, já adiantei o acontece. processo. Você vê lá. que eu fico muito nervosa ao vivo. Não, mas Não, é isso, mas- é ótimo, né? porque daí Fico mostra não, que gente. pode acontecer, não tem problema. pode Pega, acontecer com tira a e faz de gente. novo. Fico não, vamos... Aí. Olha lá. Tudo tranquilo. Deixa eu Tá só tudo pegar aquela- certo. Como eu entendo muito de cozinha, já vou dizer o que ela vai fazer. Ela vai branquear a manteiga. Olha aí, tá vendo? Olha como é bom ter um apresentador que já... Você tá vendo? Que já Que entende. sucesso Ele acha completo. que ele entende, na verdade. Eu sou muito viu? teórico, Nena. Na Na hora prática. do vamos ver, não acontece O nada. pão de ló, quando a gente faz, é por isso que foi o pão de ló a gente começa com os ovos. Essa é uma massa manteigada. Aqui é uma diquinha também, quando a gente for fazer a massa manteigada, tem que fazer esse processo e os ovos a gente colocar na velocidade mínima, porque senão eu talho a minha massa. Entendi. Então tem uma diferença de manteigada com o pão de ló, Tudo bem. tá? Aí a dica, Não então. sei se foi informada, ligou batedeira, dança. Tava preparada? Se prepara então. Vai lá, Nena. Gostei do pescocinho aqui, você viu, minha senhora? Tá vendo? Vai indo. Pronto. Baladão RF com você. Eu já tive que cantar, entrevistar ao mesmo? vivo. Não que foi conte melhor. pra ele, Não né? fale isso, Nena. Mentira, foi brincadeirinha. Então vamos lá. Agora sim, na casa de vocês, quando tiver mais tempo, obviamente, vamos deixar uns 2 minutinhos, pra deixar ela bem mais fofinha. Como o processo sempre na TV tem que ser mais rápido, eu vou desligar, vou ligar no Perfeito. mínimo e vou colocar os ovos e vou deixar mexendo no mínimo, pra aquilo que eu falei, senão a gente talha a nossa massa, tá? Ok. Se talhar, perdeu a massa? Perdeu, Não tem mais o que perdeu, fazer. não volta. É igual quando a gente faz alguma coisa com creme de leite, manteiga, creme de leite, eles são ótimos, né?
pra gente fazer uma torta holandesa, por exemplo, então a gente perde porque bate ela muito rápido. Então, é igual chantilly, por exemplo, já fica uma dica, chantilly, se você bater ela rápido demais, ela nunca vai chegar ao ponto. Tem que ser Então, devagar tem que também. sempre devagarzinho. Tudo que é creme, devagar. Devagar e sempre a gente Exato. chega De lá. ouro, hein? Vai É lá. de ouro. Vamos esperar. Tira a música. Ô, Nena, já que você canta, o que você cantou? O que você cantou? Você lembra? Eu cantei... É que eu tô sem voz mesmo, olha Não, que triste. não. Mas eu O que cantei. que você cantou? Ah. Foi a... Eu não lembro. Acho que foi Aleluia. Alguma Foi coisa. Aleluia? É. Tá. Só uma palhinha, Nena. Como é Não que tenho foi? voz, Ai, é olha lá. verdade. Mas ela tá sem Vocês me voz. convidam que Tá eu de bom. novo. Tá. Pra Juro cantar. que eu canto. Combinado. Ó, Não vai ter Nena o retorno. Dessa vez, passa. Sobe o som aí. Parar o processo Pronto. aqui só pra falar também. Agora também, a massa manteiga dela é mais chatinha mesmo pra fazer por esses processos, tá? Quando eu for colocar a farinha de trigo e o leite, é intercalando, com a batedeira ligada, mas intercalando. Ó, tá vendo? Tô super sem voz, senão eu cantava mesmo. Tudo bem. Eu canto, Mas vai ter Nena o retorno para cantar. se Deus quiser. Sim, cantar. Mas eu tô mesmo sem voz. Sou meu maestro. Aí, Se passou vergonha em rede nacional, beijo Aí vai pro meu trazer coral, o maestro É, junto. claro, tá A gente passando vai trazer a de equipe, então. É, tem um Combinado. coral, eu canto no coral. Que maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Mínimo também. Se bem que o mínimo dele aqui é Ela bem é rápida, ela é rapidinha, potente. né? Posso pegar uma colher aqui? Esse daqui serve, não? Pode ser, ótimo. Então, farinhazinha aqui, vai fazer uma sujeira normal. A gente adora. É. Tá em Faz casa, parte, tá em é casa. Pouquinho de leite, farinha, leite, farinha, leite. Farinha, leite. Joga mais farinha aqui. Gostei do bowl dela, ela é pequenininha. Né? Ela é petit. Leite de novo. Leite de novo. E esse é o Leite processo pode ao ser final. qualquer um. E as meninas, eu não sei, claro que tudo é muito pela região. Sim. Por exemplo, Taboão da Serra, elas Sugestão. vendem a R$28. Olha só. Muito, o lucro dela é muito bom. Muito que bem, Tá hein? vendo só? E para fazer essa questão do bolo, do bolo gelado, a gente vende por unidades? O bolo gelado você pode também colocar ele e vender ele por inteiro, mas elas gostam do bolo gelado por unidade. Aí óbvio que é um pedaço maior, né? Você Sim, coloca mais um pedacinho gordinho maior. e tudo. Lá elas vendem por R$4, um dobro desse pedacinho também. E ela é mais barata do que a cuca. A cuca ela vai estar em mais ou menos R$6 uma forma de bolo, que gelado. vai render mais ou menos uns 15 bolinhos. Tudo bem. Olha só, tá Rende vendo? bastante. Você aí de casa que está procurando algo, não é, para lucrar, a cozinha pode ser uma boa opção para você ganhar o seu dinheiro, combinado? Com certeza. E a gente tem essa receita maravilhosa. Aliás, 2 receitas que você pode fazer, vender e colocar o seu dinheiro no pouquinho. Vamos juntando. No final do ano a gente vai ter bastante. No final do ano já tá chegando, hein? Sim. É verdade. Tá vontade a Vamos lá. forma, né, Nena? Tá untada com farinha, manteiga e farinha, pode ser o desmoldante, Sim. pode ser só o papel manteiga embaixo ou até mesmo papel toalha. Papel Olha só. toalha dá também Não certinho. vai grudar, fazer aquele Não, negócio tudo esquisito. Não vai grudar, Maravilha. não vai grudar. E agora vai pro forno. Ou Não. tem que pôr as Banana. bananas. Coloca as bananas e a farofa. tudo Porque junto. aí que ela vai Tudo ficar pro forno. tudo pro forno. Que tudo pro demais! E ó, vai aparecer aí no seu televisor os contatos da Nena. Se você ficou com alguma dúvida, precisa fazer algum curso, quer aperfeiçoar aí o seu dom de cozinha, procure a Nena, tá? Você pode achá-la no Instagram, @nenaquintas, ou então no site www.nenaquintas.com.br. Lá você tem acesso a ela, aos cursos, às receitas e tudo mais. Tudo bem. Tudinho. Quanto tempo depois no forno, Nena? Uns 40 minutos. Ela demora um pouquinho mais de assar, até por conta da banana. Tá ótimo. Se for só a massa, aí vai ser uns 30 minutos. Aí ela assa mais rápido. Maravilha. Enquanto isso, quero convidar você de casa, já fez seu vídeo pra gente? É agora, hein? Pega aí o celular, entra na câmera e faz. RF com você, volta já, manda nesse WhatsApp. Pescou? RF com você, volta já da onde você estiver. Põe as crianças pra fazerem, põe a vizinha, põe o delegado da sua cidade, põe quem mais?
o juiz, Põe todo mundo. quem você quiser, tá bom? Todo Por aqui mundo de cabe baixo. aqui. Então mande seu vídeo que a gente tá esperando. Aqui a Nena já está finalizando, Já só tá colocando a finalizando, farofa lá, ó, em cima Tá do vendo que ela preparo. fica Isso. Não posso dissolver essa manteiga, Sim. porque eu não quero ela uma massa, eu quero ela assim mesmo, tá? A banana e a nanica, né? Pode usar prata ou a nanica. Só essas duas opções. Então, na verdade, eu não vou ser bem sincera com você, eu nunca fiz com outra. Só uso elas para fazer receitas porque elas são úmidas. Ah, bom. Então saber. ouça a voz da experiência, não tenta inventar moda, É. porque daí você vai dar certo assim. É igual uma... Procura a nanica ou a prata. Às vezes a gente muda a receita, aí não deu certo, aí a culpa é da chefe que ensinou errado. Não é? né? Exatamente. Você usou o ingrediente certo ou não, hein? Quero fazer uma Exatamente. pergunta antes da gente mudar aqui de lugar. Você se considera uma pessoa que mente muito, Nena? Ixi! Eu acho, não sei. E aí? Não, eu não minto muito. Não minto. Não. Mas quando eu minto Pra valer. Pra valer, Entendi. pra valer. Se é pra mentir, né? A gente Sem mente- vestígio. Não, ninguém me pega. Tudo bem. Larissa, e se você mente não? Se eu minto, não sou de mentir. Tá, vai Mas descobrir eu daqui a acho pouco. que existem algumas mentirinhas do bem. Ah, tem isso. Exatamente, Sim. claro que tem. Não Principalmente é? mulher, a mulher É. ainda tem muito disso. A gente chega com aquela roupa nova, daí o marido fala, essa Isso. roupa nova. Imagina, amor, essa daqui não faz 3 anos, não compra nova não. A gente ainda fica até bravo. Nossa, você não reparou. é? Meu cabelo Mentirinha do bem. novo. Evitou uma briga, um transtorno, não é? Exatamente. Ok, Tá vendo pode ser. só? Você vota em casa também, tá? Pelo WhatsApp mesmo. Hashtag homem, hashtag mulher. Quem mente mais? Aí, gente ó. vai descobrir Tem daqui já a uma pouquinho. parcial aí pra gente ver ou não? Tem ou não? Vamos ver? Será que as pessoas estão votando aí? Homem ou mulher? Ah lá. Ixi! Ixi, 100% homem. Ô, cadê os homens pra nos defender aqui nesse Obrigada, programa? mulheres. Estamos juntos. Que é isso, hein? O homem mente, mas o homem mente achando que tá arrasando. Sim, é verdade. Achando que a mulher não tá sabendo, mal sabe ele, Tudo bem. não é? Forno então, né, Nena? Forno, vamos pro forno. A gente e... vai ali e já volta, tá? e tem... Tudo bem. Vai ficar Vamos pronto. conferir Combinado, a umas gente já coisas volta. A hora aí. que começar o cheirinho, a gente vem. Aí, tá aqui Exatamente. com a gente já o Vitor. Ele é de um canal, se você não conhece ainda, acho que você é o único, porque tem mais de 2 milhões de seguidores lá no YouTube. É um prazer, Vitor. Muito bem-vindo ao programa. Seja bem-vindo, Obrigado, Larissa. Vitor. O Obrigado, canal é o pessoal da RF. Metaforando, caso você não esteja ligado o nome à pessoa. Vamos lá. A nossa cara diz sempre a verdade ou não? Dá pra simular. Maravilha. As pesquisas são bem claras, né? A Carolyn Hurley e o Mark G. Frank, na pesquisa de 2013, tentaram responder essa pergunta. Será que a gente consegue simular, mascarar as nossas expressões faciais e emocionais? Ou seja, quando o cérebro processa uma emoção, será que eu consigo segurar? E os estudos mostram que 30% é o máximo que a gente consegue reduzir de ativação facial. A gente não consegue evitar. Eu consigo atenuar isso em até 30%. Caramba, então é quase de dizer que é impossível mentir completamente. E é uma questão interessante. É impossível, cientificamente dizendo, eu não expressar uma emoção. Aí você fala, bom, em situações que a pessoa tem uma paralisia facial, em decorrência de uma paralisia cerebral orgânica, por exemplo. Os estudos do Antônio Damasio mostram que pacientes com paralisia facial, em decorrência, por exemplo, de uma paralisia do hemisfério esquerdo, direito do cérebro, quando eles processam a emoção, a musculatura é ativada bilateralmente. Embora haja paralisia, o outro lado não se mova como um lado, a musculatura é ativada. A inserção muscular gera uma E ativação. esses processos botox, o pessoal fica contornando a cara inteira aí, melhor, continua fazendo o mesmo efeito ou disfarça? As botox atrapalham a nossa vida, sabe? Sinceramente. Inclusive um amigo meu tem até uma história engraçada. Ele achou que a esposa não estava mais gostando dele. Ele me perguntou o que era. Eu falei, cara, ela mudou a rotina. Não. Porque o homem é assim, a mulher começa a fazer academia, o cara já, meu Deus. Né? Vai me trair a qualquer momento. Exatamente. Ai, o personal. Vai me trair, exatamente. E ele, não, cara, não mudou nada. Eu falei, mas qual que é? Não, porque eu acho que ela não gosta de mim mais, eu acho que ela não tá mais se expressando. Eu falei, cara, ela fez algum procedimento estético? Ela colocou botox. Eu falei, Olha, o danado do Eu botox. levava ela numa festa, eu chegava na festa, e aí, você gostou da festa? Sim, gostei. Ficou a Não mudou mesma nada. coisa pra tudo, né? Que absurdo. Mas é que muita gente, né, fala assim, ai, eu não sei mentir, porque a hora que eu vou mentir, eu dou risada. Legal. Existe essas coisas também, Vitor? Essas confusões na detecção existe. O que acontece, né? A emoção, a gente percebe a emoção na face, certo? Uma emoção não é uma motivação. Por exemplo, se eu observar numa situação, numa festa, você expressando uma expressão de raiva olhando para ele.
Pode ser raiva dele por alguma coisa que ele falou? Pode. Pode ser raiva porque você lembrou de algo que você esqueceu de fazer? Pode. Não existe diferença entre a raiva de quem esqueceu algo e a raiva de alguém que está com uma situação com o colega. Então, qual que é a via de regra, qual que é a estipulação do método? Linha de base. Então, primeiro eu vou calibrar a sua linha de base comportamental, que é o quê? Como você se comporta, corporalmente dizendo, quando você está convicto. Então, por exemplo, estava observando vocês conversando, você quando está mais convicta, você tem gestos ilustradores que partem da linha do tórax para frente. Ai, meu Deus, fui Ai, meu Deus, analisada. agora, ixi, vai começar. Porque você estava falando, você assim, olha, tá muito bom, eu não sei o quê, aí você foi falar dos produtos que vão, né? Olha, vai isso. Então, quando você tem certeza do que está falando, você tem esse tipo de expressão corporal. O Gustavo já não se expressa tanto para frente, é mais lateral os gestos dele e o pitch vocal dele sobe no fim das frases. Então, ele aumenta um pouco a voz no fim da frase. Então, isso muda de pessoa para pessoa. Tendo o registro da linha de base, eu consigo observar a quebra. E aí, a quebra que é interessante. Porque imagina que eu estou conversando com ele e ele sempre, quando está convicto, aumenta. Sim, eu gostei, está muito bom. E você gostou dessa cuca? Sim, eu achei maravilhoso. Nesse momento específico, a voz dele cai. Por que caiu? Essa quebra, junto com outros sinais, poderia ali ser um sinal de dissimulação. A risada, a gente tem sempre que levar como contexto. Então eu sempre vou analisar o contexto e a linha de base da pessoa para saber se aquilo é um sinal confiável de dissimulação ou não, se é da pessoa. Um exemplo é tique. Tem pessoa que tem tique. Mexe o nariz, não é uma expressão de nojo, é um tique. Então a gente tem toda a metodologia para poder averiguar quando é uma expressão emocional, quando é qualquer outra coisa que não é emocional, e quando a gente tem um comportamento que é padrão da pessoa ou já é do contexto. Cruzar os braços, né? Tem aquele mito. A pessoa conversou com você, cruzou os braços, ela está na defensiva, está mentindo. Ar-condicionado. Ar-condicionado, para fabricar calor, eu posso cruzar o braço, sem que tenha uma correlação direta com a dissimulação. Antes da gente ir para a prática e mostrar alguns casos do que você faz e tudo mais, queria falar o seguinte, isso é muito interessante, eu vi numa entrevista que você deu, não me lembro aonde agora, mas me impressionou. Você começou essa carreira, aliás, você é um dos poucos que deve fazer isso no Brasil. A gente tem atualmente, a formação não tem no Brasil, né, Não Victor? tem no Brasil. A formação é no Poekman Group, o Instituto Físico do Poekman fica em Washington. Sim. E você comentou o seguinte, você era convidado para emitir laudos, né, em processo, porque ajuda muito o trabalho de um advogado, né? Você confirmar ali, por meio da sua técnica, se aquela pessoa está mentindo ou não, ou enfim, ou dissimulando. E você disse que você parou de fazer e prestar esse serviço para tribunais e tudo mais, por quê? Porque a hora que chegava lá, você é um cara muito jovem, que aparenta ser muito jovem, e daí sempre tinha desculpinha, mas esse cara não sabe muito bem o que ele está falando, ele não é muito, não dá para confiar, porque ele é um jovem rebento, não dá. Muito. Foi esse o motivo de você ter parado de fazer esse trabalho? Eu ainda executo o laudo, só que hoje eu assino como técnico, então é uma prova pericial, eu posso ser chamado para depor, né, para falar sobre esse laudo. Por que hoje em dia isso não acontece com tanta frequência, né? Eu sempre recomendo, quando eu sou contratado, olha, eu prefiro gerar um laudo técnico do que ter que defender esse laudo para você. Eu gero uma prova pericial, você vai usar na argumentação, vai colocar no inquérito, no processo, aí é com você. Justamente por causa disso, porque os processos que eu fui convidado a depor, chegava lá, era um garoto novo, eu tenho 26 anos. Então, imagina, 26, 25 na época, né? Chegava lá no tribunal, começava a falar, é um garoto jovem, esse menino não sabe o que é da vida. Então tem essa cobrança em cima da aparência, né? Eu não tenho barba, então e eu outra já me coisa, lasco, entendeu? Esse interesse por esse universo partiu de experiências muito pessoais também, sim, né? Sim, por que você falou, quer saber? Eu vou saber o que os outros estão pensando só de olhar. Perfeito. Teve uma situação familiar, uma separação ali quando eu tinha 14 para 15 anos, e ali foi um contexto de dissimulação e manipulação muito grande, porque os familiares de um lado manipulando, né, as crianças, os familiares do outro lado, então... Eu até brinco, era aquela época de fake news em casa. Minha mãe esperava fake news do meu pai fake news da minha mãe. Alienação parental total, rolando, comendo solta lá na família do Victor. Total. E aí isso foi rolando e ali eu já perdi bastante confiança nas pessoas e aí teve uma gota d'água. Foi nesse mesmo ano, foi um ano horrível, eu repeti de ano, engordei 15 quilos. Foi um desastre. Foi um ano desastroso ali. E aí, nesse ano, eu lembro que para criar uma fuga, assim, eu comecei a confiar numa pessoa. Foi uma garota da escola. Na época, acho que eu estava no primeiro colegial, se eu não me engano. E aí, confiando nela, conversando, chegou no fim do ano, ela falou assim, olha, seu aniversário está chegando, faz uma festa na sua casa, tem piscina. Eu falei, olha só, um gênio da detecção. Se ela deu a ideia... Ela quer alguma coisa comigo, né? Um gênio da detecção. E aí, marquei a festa e ela falou, posso levar uma amiga? Eu falei, pode, claro. Conclusão.
ela chegou 1 hora depois do início da festa com um cara e passou o resto da festa no banheiro com esse cara. Jesus. Pois é, aí eu falei assim, Muito bom mesmo. falei, agora tá na hora de eu começar a entender as pessoas, vamos parar de ser trouxa, Não né? é? Já chegou o momento, né? Ninguém é grande na carreira que escolheu sem ter sofrido muito alguma Claro, decepção. eu agradeço A verdade é muito essa. ela, onde você estiver hoje, brigadão aí, viu? Valeu mesmo. Mas eu acho isso muito interessante também, porque é muito mais fácil a gente analisar uma pessoa que a gente conhece. Não é? Às vezes é com um amigo, Ou você que acha conversa. que conhece. É, mas assim, as pessoas que são mais próximas de você é um pouco mais fácil. Igual eu e você. Às vezes eu Sim. sei o que você quer pelo seu Só de olhar. olhar. Só de olhar eu sei, não é? Meu marido, por exemplo, lembra? Ele foi me pedir em casamento, ele fez lá uma festa surpresa. Mas pra eu não saber, né, era surpresa pra mim, ele inventou a maior mentira. E eu sabia que ele tava mentindo. Ah, meu Deus. E eu falava pra ele, você tá mentindo. E ele não podia contar a verdade. Você está mentindo. Eu quase terminei com ele. Eu Olha, quase não fui na minha o festa efeito surpresa de rebote. noiva. Acontece. Imagina só, porque eu o conheço muito, mas eu acho muito interessante, igual o Vitor, a gente nunca se viu. E ele já fez, não é? técnica. Já olhou pra gente, já analisou um pouquinho o nosso jeito, a nossa forma de falar, de expressar, pra gente ver o quanto nós somos transparentes. Sim. Às vezes a gente acha que a gente tá enganando muito, só que a pessoa que tá ali do lado fala, já peguei, mentiu aqui, mentiu ali, então não vem querer dar de espertão pra cima isso dos aí. outros não é verdade? A gente expressa muito, né? Quando a gente se emociona, o fator emocional ele é muito mais forte que o racional, né? O cérebro ele foi construído, geneticamente falando, de baixo para cima. Então você tem primeiro as funções reptilianas, né? A ciclo circadiano, respiração, deglutição, emocional, que seria o sistema límbico, que é o miolo do cérebro, e o córtex pré-frontal, que é a área racional, vem depois. Então quando você pensa, nossa, não posso dar na cara, sua emoção já está aqui, ó, disparando. Tum, 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 tum. E aí você entra num estado de autocontrole, né? Por causa do giro do cíngulo, que é uma região no cérebro que orienta o foco, que você alterna entre tentar segurar um sinal enquanto você está expressando o outro. Igual aquele meme do pica-pau. Tá tremendo a mão, você segura a mão, treme o pé. Você coloca a mão no pé, treme a cabeça. Então é basicamente isso. A tentativa de autocontrole gera esses sinais. E esse é o trabalho do Vitor na internet. Se você entrar no canal Metaforando, no Instagram, no YouTube, onde você quiser, ele pega esses casos de repercussão do momento e analisa, principalmente as entrevistas que as pessoas dão nesse momento. Por que é um momento crucial? Porque a hora que a pessoa quer falar com um jornalista, ela tá com um texto lá, né, que ela quer passar a versão dela sobre aquele caso. Só que ela acaba entregando muita coisa. Foi assim com a Flor de Lis, que é um caso recente aí, Sim. que chamou a atenção de todo mundo. E o que é interessante é o seguinte, o Vitor também não é juiz do caso, tá? Chega lá e fala, não, ela fez isso, fez aquilo. Ele coloca, tecnicamente, o laudo dele, o que ele observou tecnicamente. E sobre Aí as você pensa o que você falas, quiser. não é? Sobre o que ela disse durante aquela entrevista. Às vezes, naquele momento, não ela queria esconder ou provar alguma coisa. Não é que ele vai dar lá Sim. o laudo, como o Gustavo disse. Vai. Ela é a culpada ou não. Isso, não é exatamente, isso. Exatamente. Vamos ver então uma expressão aí da Flor de Lis durante uma entrevista para o Domingo Espetacular. Aí a imagem só da Flor de Lis, aí a entrevista, ó. A gente não conseguiu ouvir o áudio aqui, mas dá pra entender o que aconteceu. Pode rodar o vídeo de novo e o Vitor vai falar em cima dele. Ali Está apareceu se inclusive sentindo o nome da hoje, expressão, quase né? 2 semanas depois da morte do seu marido. Ó, aqui é bem interessante. Se puder congelar Sim. aí onde tá, bem interessante, né? Vai soltar, se puder soltar um pouquinho Sim, só para vai aparecer aparecer o o que é letreiro. felicidade, Felicidade. aí. Isso. Qual que é o contexto aqui? É bem bacana, Gustavo. Ela está dando a entrevista, aí o jornalista pergunta para ela, como que você está se sentindo? Primeira pergunta, abre a entrevista. Agora, seu marido morreu, notícia trágica. Como você está se sentindo agora? Microexpressão facial de felicidade. Contração bilateral da musculatura do zigomático maior, que é esse músculo aqui que levanta, né, o canto dos lábios. Sim. Junto com uma tentativa, né, um agregador verbal, que é quando eu não respondo de maneira direta, né? Como você está se sentindo? Todas essas frases que eu coloco, que eu não tô respondendo de maneira direta, num contexto com outros sinais, ela pode ser um sinal de mentira, de dissimulação. Aqui a gente tem justamente a expressão de felicidade. Então eu estou falando de uma tragédia, a morte do seu marido. Você expressa dilata, a expressão de felicidade genuína. Sim. É uma incongruência muito grande. E o que você observa muito também, que é muito legal, Vitor, é assim,
é o primeiro segundo de reação daquela pessoa. É uma microexpressão facial, ela tem um ápice de contração muscular na face de até 1 segundo, então é bem rápido. Sim. Até porque ela pode pensar para responder, né? É nesse pensamento que você analisa. Sim. O que os estudos do Dobson mostram, ou Dobson não, perdão, do Houston, eles mostram que quando tem um estímulo potencialmente emocional, uma prova, uma pergunta capciosa, o seu cérebro tem 7 segundos de gatilho preso naquele estímulo. Então eu falei pra você, e quem matou seu marido? Em 7 segundos, se você for culpada, segundo os estudos do Houston, a gente consegue observar sinais ali não verbais de incongruência. Após 7 segundos, o mentiroso vai começar a fazer analogias, vai levar a história para outro lado, vai pensar numa situação parecida que ele conhece, que a pessoa tá falando a verdade para tentar recuperar alguma coisa dali. E a pessoa pode ser muito habilidosa e conseguir reverter a situação. Só que em até 7 segundos a gente consegue, essa janela de 7 segundos, a gente tem a amostragem de sinais. Por isso que chama regra 327 no protocolo SCANS. Pelo menos 3 sinais não verbais, não existe um sinal só mentiu. Eu preciso de pelo menos 3 sinais em pelo menos 2 canais diferentes, que tem 6, face, linguagem corporal, voz, estilo verbal, psicofisiologia, em pelo menos 2 canais em até 7 segundos. Passou de 7 segundos, já não está valendo. Existe um bom mentiroso, Vitor? Existe um bom mentiroso. E digo mais, segundo as pesquisas, um bom detector de mentiras é também um bom mentiroso. Ah, meu Deus! Será que a gente confia no que o Vitor está dizendo? Claro não que sei. confia. Vamos Ele lá, é ver a próxima expressão da Flor de Lis, então, durante essa entrevista. Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Perfeito. Se puder congelar... Aí, ó, congela pra gente. Pode aí, parar. Isso. Aqui a gente tem um termo verbal de afastamento verbal. O que acontece? As pesquisas mostram que quando eu vou relatar algo emocional para mim, especialmente associado a outra pessoa, o fator emocional ele vai vir aos olhos primeiro. Então, vamos supor, você foi falar do seu marido. Quando você relatou o dia do pedido, você fez uma expressão genuína de felicidade. Provavelmente você ficou muito feliz no dia. Eu quase terminei, mas aí eu... Mas ela gostou. Mais uma vez, uma expressão genuína de felicidade, que é marcada aqui pelo zigomático como o escotor orbicular dos olhos, né? Os pés de galinha. Quando uma mulher vai falar sobre o caso que aconteceu e ela usa o termo, não é o que dizem que o tempo melhora, mas não está sendo este o meu caso. É um termo muito racional, um termo muito frio. A tendência em situações emocionais é me expressar emocionalmente. Eu quase terminei, mas no fim, risada. Isso é uma expressão emocional, risada. Se você dissesse, não, eu quase terminei, mas aí tivemos um momento muito interessante, nós dois juntos pensamos bem e consentimos que haveria sim um casamento. Enfeitou demais. Um afastamento verbal, eu não vou de maneira direta. É igual, por exemplo, no caso do Bill Clinton, o caso famoso da affair dele com a Monica Lewinsky. Ao invés dele falar, não, eu não tive um caso com ela, eu não tive relação sexual, ele vai a público e fala, eu não tive relações sexuais com aquela mulher, senhora Lewinsky. Pô, era a secretária do cara, de anos. Não, eu não tive um caso com a minha secretária. Resposta emocional direta. Você roubou? Não, eu não roubei o dinheiro. Você roubou? Não, a situação tal qual está sendo colocada não foi praticada. Sim. Olha o termo que eu demoro para responder de maneira direta. Aliás, não há resposta direta. E essa coisa de levantar os olhos, assim, de buscar, parece que, uma resposta... Isso também é um ponto para a gente prestar atenção? Não, eu não recomendo. Cientificamente isso é um mito. É um mito. São as pistas oculares. Um mega artigo científico feito pelo Richard Wiseman, que é PhD em psicologia, professor da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido. Em 2015 ele concluiu com 3 estudos mega artigo científico, que além de não ter evidência suficiente, se eu não me engano, a precisão das pistas oculares é de 50% a 58%. É basicamente ou você acerta ou você erra, uma precisão bem baixa. O protocolo SCANS tem uma precisão de até 90%. Ainda existem evidências que invalidam, então as pessoas que têm esse treinamento não conseguem avaliar. Então, não está em nenhum protocolo sério de análise não verbal e eu também não recomendaria. Muito bem. Próximo vídeo então aí da Flor de Lis, vamos ver mais um momento que ela se entregou ou não. É que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha... Aí, ó. Outra expressão de felicidade genuína. De felicidade. Falando da morte do marido. Então, mais uma incongruência. Muito bem. Tem mais um vídeo dela aí? Esse foi o último. Sim, esse foi o último dela. E a gente trouxe o Vitor também pra quê? A gente fala muito de celebridade aqui, viu, Vitor? Oh, maravilha. E elas são uma seara impressionante, né? Porque elas vivem falando, desfalando e reconduzindo as histórias. Teve um caso também recente de um romance que poderia estar acontecendo aí, né? Teve até término de casamento depois, da Lady Gaga com Bradley Cooper. E aquela apresentação deles no Oscar, a gente pode até colocar para você relembrar aí como é que foi, um trechinho, deu o que falar justamente porque a reação deles aí, ó, nesse momento chamou muito a atenção. Aí já era possível dizer que eles estavam tendo um caso ou não? Não.
gente não tem evidência suficiente para isso e a gente tem uma coisa bem interessante. Inclusive a história da minha análise desse vídeo é muito engraçada. Sim. Vamos observar esse finalzinho, é interessantíssimo. Aí, ó. Então lá, meus carinhos. Bem próximos, né? E aí quase rola um pseudo beijo no final, uma aproximação de boca, né? Mas se puder congelar na face dela a hora que ela se aproximar dele. Vamos ver aí, ó. Ver? Acabou a música. Pode congelar. Aí. Maravilha. O que a gente tem aqui? Para a pessoa que está assistindo aí, quem estiver vendo, repara bastante na tela. A gente consegue observar aqui no bigodinho chinês, né, o famoso bigodinho chinês, conhecido como sulco nasolabial, uma acentuação do sulco nasolabial, certo? Uma saliência de pele que também vem aqui adjacente ao sulco nasolabial, Aí, isso aqui, ó, dá uma e um subidinha. levantamento do lábio superior, junto com o sorriso. A gente tem essa expressão aqui, E isso é o quê? uma microexpressão de nojo. É nojo? Não é felicidade genuína. Caramba! E aí é o mais curioso que é assim, a gente tem até um outro fator que desconsidera essa expressão como genuína, de felicidade. Poderiam falar, mas é o jeito dela sorrir. Primeiro que não é, a gente tem a linha de base registrada em outros vídeos, mas segundo, ela contrai primeiro a musculatura do zigomático maior e depois o orbicular dos olhos. Então ela faz basicamente primeiro o sorriso, depois comprime os olhos. Quando eu tenho uma contração involuntária emocional, as contrações musculares são simultâneas. Eu não tenho primeiro uma ativação e depois a outra. É simultâneo na face, essa resposta. E aí a gente tem uma expressão que não é de felicidade, pelo contrário é nojo. Quando ele chega perto dela, no cangote dela, isso eu expliquei na minha análise também no vídeo, ela faz uma microexpressão de raiva. Ah, é? Não faz uma expressão de felicidade. E o curioso, Gustavo e Larissa, que Acho que assim... eles não estavam bem nesse dia, não. Não sei o que aconteceu. Ou tava muito preocupado, porque a mulher dele ainda tava com ele. Tava nessa sentado na fase, né? plateia. Ele podia estar assim, nossa, minha mulher tá vendo isso que eu tô fazendo, não sei o quê. Cara, ele faz uma expressão genuína de felicidade no Ele final. tá feliz. Ele faz uma ela expressão. que não tá. É. Agora, assim, como eu falei, a gente não sabe a motivação. Não sei se ele tá feliz porque tá com ela, se ele tá feliz da E música. esse momento aí que eles estão subindo no palco, Vitor? Bacana, né? Muita gente fala assim, mas eles subiram de mão dadas. O que acontece? Tem uma ciência chamada prosêmica, que é adjacente também à linguagem corporal, criada pelo Edward T. Hall. Basicamente, a prosêmica é o espaço que eu tenho entre uma pessoa e eu uso esse espaço para comunicar uma ideia. Uma pessoa próxima a minha, qual que é a tendência da minha distância entre ela? Querer Mínima, diminuir essa distância certo? para ficar próximo. Por exemplo, marido, esposa, eu sempre estou próximo. E a tendência de uma pessoa que eu não conheço na rua é ficar distante. Quem quiser ver isso na prática, vai num restaurante, um fast food da vida, pede seu lanche e senta, todos os lugares vazios, senta do lado de uma pessoa. Ela vai levantar e vai se retirar. Ou no verdade. mínimo ela vai se afastar. Porque a gente tem essa ideia de que esse espaço é meu, porque você está invadindo ele. Então o que se esperaria naquele começo de um casal, né, de uma pessoa que está tendo um casal, é uma prosêmica íntima. Tanto que é assim que a maioria dos affaires são descobertos. Quando você tem uma situação de affaire, os casos que eu trabalhei, por exemplo, um caso de um chefe com a secretária. Todas as funcionárias dele tinham uma prosêmica ali, uma distância de 1 metro. Só com a secretária era menos de 30 centímetros. E geralmente a região do quadril muito próxima. Caramba! Que é a região associada às genitais, né, aos órgãos genitais. Então ali eles estão afastados, a mão dela está até esticando, ela estica o braço mais um pouco para aumentar a distância. Sim. Não é uma prosêmica íntima, não é uma prosêmica de casal. E quando eu fiz a análise desse vídeo, é nesse momento aí, ó, a gente tem essa prosêmica, eles não Dá estão uma próximos. distância. Exatamente, eles não estão próximos. Ela ainda está puxando a mão para dentro, ele que está puxando a mão dela. Quando eu fiz essa análise, veio uma galera assim, Vitor, você não pode falar isso, eles são um casal. E como sempre, as minhas análises eu faço e deixo para a mídia depois, né? Muitas vezes a mídia confirma as minhas análises. E aí a galera falou assim, ele terminou com a esposa, né? Esposa. Aí, tá vendo? Era um casal, a sua análise estava errada, ha. Beleza, a análise está lá, é técnica, pode ser que eu tenha errado, mas beleza, é técnica. Mas 2 semanas depois desse burburinho, vem a notícia de que ela foi encontrada na balada, nos braços de outro cara. Aí eu fui olhar meus comentários, a galera que tinha falado isso começou a deletar os comentários. Olha só! Na internet é assim, E dá pra também isso, dizer. às vezes, determina uma situação. Às vezes, naquele momento... Exato. Não é? Pode ser que eles tenham tido uma affaire, um romance, enfim, Sim. isso não cabe a nós Verdade. julgarmos. Estamos julgando a situação que foi ali naquele momento. Às vezes, eles já estavam se estranhando. Sim, E ali sim, é começou possível. aquele estranhamento. Rolou A gente uma analisou coisa antes. aquela situação. Perfeito. Não é? Perfeito. Ó, daqui a pouco a gente vai descobrir então se a Larissa é mentirosa real oficial. Será? Tá? Daqui a Ou pouco. será que o Gustavo Não é sei. o mentiroso oficial Não desse sei, programa? não sei. É daqui a Vamos ver. pouquinho, depois do intervalo, você não saia daí, mas você já sabe, é você que chama o nosso intervalo. Vamos lá? Salve, Larissa. Amo vocês. Sou fã de vocês. Beijo. Com você. Volta já. Olá, eu sou a Mariana. E eu, a Maura. Nós somos aqui de Valinhos,